Minasan, konnichiwa. Olá, pessoal! Bora aprender japonês? Hoje é dia de Sensei Tasukete! E a pergunta de hoje é: vi a pergunta sobre os verbos ageru e morau, mas e o verbo kureru? Olá, pessoal! Gostaria de desejar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está aqui comigo no seu horário destinado aos estudos. Espero que esteja tudo bem com todos e não se esquece de curtir esse conteúdo antes que você esqueça. O canal está crescendo aos pouquinhos e tudo isso é graças a você que está sempre por aqui estudando, curtindo e até comentando. E se você é tímido e não quer desejar comentar, sem problemas. Se quiser, pode entrar em contato comigo no privado, pelas redes sociais, para tirar a sua dúvida ou enviar qualquer comentário. Mas não se esqueça de curtir o conteúdo. A pergunta de hoje tem ligação com o conteúdo da pergunta 98, em que abordei a diferença de uso entre os verbos ageru, dar, e morau, receber. Na ocasião, como o foco eram os verbos ageru e morau, achei melhor não falar nada sobre o verbo kureru, para não criar confusão na mente de vocês. Afinal, a ideia aqui é facilitar a informação. Quem ainda não deu uma conferida no conteúdo da pergunta 98, dá uma passadinha lá para ver vários exemplos legais. E, se você deseja continuar por aqui, vamos para as explicações com uma leve pincelada sobre os verbos ageru e morau. Aprendemos que quando desejamos dar algo para alguém ou quando vemos alguém dar algo para outra pessoa, usamos o verbo ageru no estilo informal ou o verbo agemasu no estilo formal da língua. Vamos conferir uns exemplos? Exemplo 1. Kodomo wa otousan ni e o agemasu. A criança dá um desenho para seu pai. Nesse exemplo, o foco é a criança, ou seja, kodomo, em que dá o desenho ao próprio pai. No exemplo a seguir, teremos mais uma criança, mas dessa vez ela não é o foco. Exemplo 2. Santa-san wa kodomo ni presento o agemasu. Papai Noel dá um presente para a criança. Nesse exemplo, o foco é o Papai Noel, ou seja, Santa-san, em que dá o presente à criança. Esse é o nosso ponto de referência. Entretanto, se quisermos inverter os papéis, os pontos de referência vão se inverter também. Vamos ver os mesmos exemplos por outra ótica? Exemplo 3. Otousan wa kodomo ni e o moraimasu. O pai recebe um desenho da criança, ou o pai ganha um desenho da criança. Nesse exemplo, temos uma inversão de papéis e quem passa a ser o foco da frase é o pai, ou seja, otousan. E, visto isso, o verbo muda. Temos moraimasu, no lugar que antes era ocupado por agemasu. Caso mantivéssemos o verbo agemasu nessa frase, o pai não estaria recebendo, ganhando o desenho. Na verdade, estaria dando o desenho para a criança. É por isso que precisamos tomar muito cuidado nesse tipo de construção. Podemos ver a seguir a mesma situação. Exemplo 4. Kodomo wa Santa-san ni presento o moraimasu. A criança ganha um presente do Papai Noel. Nesse exemplo, também temos uma inversão de papéis e quem passa a ser o foco da frase é a criança, ou seja, kodomo. E, visto isso, o verbo muda. Temos moraimasu no lugar que antes era ocupado por agemasu. Caso mantivéssemos o verbo agemasu
Nessa frase, a criança não estaria ganhando o presente. Na verdade, estaria dando o presente para o Papai Noel. Agora que demos uma boa revisada, vamos aprender a usar o verbo kureru. A sua forma mas, ou seja, o seu estilo formal é kuremasu, e será a forma que usarei nos exemplos aqui. O verbo kuremasu ou kureru indica algo como dar para mim, ou seja, o falante vai usar esse verbo quando disser que alguém deu algo para ele mesmo ou ela mesma. Para ficar mais fácil de compreender esse outro ponto de referência, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Exemplo 5. Kodomo wa watashi ni e o kuremasu. A criança me dá um desenho. Nesse exemplo, o pai é o narrador participante e comenta que a criança dá um desenho. A ideia do verbo kuremasu aqui é praticamente como se fosse bivalente. Ao mesmo tempo que diz que alguém deu um desenho, também podemos inferir que há a ideia de que recebeu algo de alguém. No caso, o desenho. Exemplo 6. Santa-san wa watashi ni presento o kuremasu. Papai Noel me dá um presente. Nesse exemplo, a criança comenta que o Papai Noel dá um presente. A ideia do verbo kuremasu aqui é a mesma do exemplo anterior. Ao mesmo tempo que diz que alguém deu um presente, também podemos inferir que há a ideia de que recebeu algo de alguém. No caso, o presente de Natal. Então, toda vez que quisermos dizer que alguém nos deu alguma coisa, podemos usar o verbo kuremasu. Inclusive, podemos, nesse caso, retirar o bloco watashi ni das frases e os exemplos ficariam da seguinte forma. Exemplo 7. Kodomo wa e o kuremasu. A criança me dá um desenho. Exemplo 8. Santa-san wa presento o kuremasu. Papai Noel me dá um presente. A retirada de watashi ni para mim é possível porque o verbo kuremasu transmite essa noção de dar algo para mim. E aí, pessoal? Curtiram saber mais um pouco sobre o verbo kuremasu? Inicialmente, ele parece ser um verbo complexo, mas é super de boas. Só precisam estar atentos sobre quem estarão focando na frase. E não se esqueçam do uso dos verbos agemasu e moraimasu, ok? Cada um no seu quadrado e vamos expandindo o conhecimento e o uso desse conhecimento nos estudos e aplicações. Desejo um ótimo dia e uma ótima semana para você. Até mais! Pessoal, inscreva-se no nosso canal e sempre curta o nosso conteúdo. Você é muito importante pra gente. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou deixe uma mensagem para mim. Não se esqueça de curtir a Nihongo App no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e aqui no YouTube também. Arigatou gozaimashita!